Muito boa noite a todos. Que boa noite gostosa, hein? Com vibração de amor. E com essa vibração nós queremos agradecer, viu, Celso, pelo convite, a Marise, por nos convidar para estarmos aqui mais uma vez, junto com vocês, para que a gente possa refletir mais um pouquinho, estudar sobre o Evangelho de Jesus, o que representa para nós este Evangelho tão maravilhoso, onde nos direciona para que a gente possa ser pessoas melhores e sentir a felicidade real dentro de nós. Não a felicidade ilusória, aquela felicidade onde a gente tem alguma alegria nas coisas, mas a gente precisa buscar essa alegria no nosso ser, no nosso espírito. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o perdão. O perdão, o auto-perdão, saiu ali um pouquinho, mas o nosso querido universitário já vai arrumar aí, né? Pedir ajuda para os universitários. Perdão e auto-perdão para a cura interior. Quantos de nós, todos os dias, em muitas palestras, ouvimos falar sobre o perdão? Esse perdão que muitas vezes a gente não dá um significado para ele de verdade, como tem que ser dentro de nós. Como esse perdão que significa saúde para nós. Significa nós vivemos bem, nós temos uma saúde sem aqueles abscessos que nós mesmos criamos para a nossa vida. Por que o perdão é tão importante? Porque nós conseguimos nos livrarmos daquele peso, muitas vezes, que carregamos nas nossas costas. Muitas vezes, sentindo aquela dor e não querendo a cura deste peso, desta libertação. O perdão é uma libertação. E o auto-perdão é a cura. Porque quando nós perdoamos o irmão e nos perdoamos, nós conseguimos ressignificar este peso, este sentimento que nos adoece. Parece que não, né? Mas quantas vezes nós ficamos doentes por acumular toxinas energéticas no nosso organismo, na nossa vida, no nosso espírito. Então vamos entender o significado deste perdão, para que a gente também possa trabalhar um pouquinho mais. Todos nós trabalhamos esse perdão, principalmente com os ensinamentos da doutrina espírita, que nos traz a consciência da imortalidade da alma. Nós somos imortais. Então nós temos que ter essa consciência de que muitas vezes estamos convivendo com os nossos irmãos justamente para ajustes, para que a gente possa reaprender, para que a gente possa ter esse processo de reeducação e aliviar esses sentimentos. Pode ser um amigo, pode ser a pessoa lá que está na escola, com os nossos, sendo nossos professores, que são os nossos familiares, porque nós temos professores em casa que nos educam todos os dias. Então vamos ver aí o que representa tudo isso para que nós possamos compreender um pouquinho mais. Então Jesus nos fala, o nosso querido mestre, olha só,
Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E reconcilia-te com os teus adversários. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque enquanto estamos aqui juntos, reencarnados, é mais fácil. Porque do contrário, nós vamos levar para a nossa vida espiritual essas mágoas que vai crescendo dentro de nós e que podemos voltar com uma dívida maior, com uma dor um pouquinho maior para poder compreender o que seja esse perdão. Então aqui é mais fácil, é isso que Jesus está nos dizendo. Ele não está nos punindo, Ele está nos dizendo, perdoa agora, abrace agora, diga eu te amo agora, porque depois fica mais difícil. Quantas vezes a gente programa, a gente sai de casa e diz, a hora que eu voltar, eu vou abraçar meu irmão, minha esposa, meu esposo. E aí acontece lá os compromissos do dia a dia, as coisas para fazer, e a gente esquece. Amanhã eu deixo para amanhã eu abraço. E de repente esse amanhã não chega, esse amanhã não dá mais. Porque muitas vezes acaba o tempinho daquele nosso amor. E aí a gente fica com aquele sentimento, puxa vida, eu podia ter feito isso e não fiz. Eu poderia ter aproveitado, ou eu poderia ter perdoado e não perdoei. Não abracei. Então, parece simples, né? Mas é algo muito sério. Porque aí nós vamos ficar com aquele conflito interno. Eu deveria. Por que eu não fiz? É lógico que sempre vai ter uma falta. A gente sempre vai achar que deveria ter feito um pouquinho mais, normal, e está tudo bem. Mas quando nós temos a consciência que fizemos aquilo que era permitido, aquilo que precisávamos fazer, aí as coisas mudam. Aí começa a dar aquele alívio. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados. Olha só, esta parábola concentra-se na necessidade de autoanálise, autoconhecimento e reforma íntima, antes de julgar o próximo. Olha só, quando eu me analiso, quando eu sei quem eu sou. Olha, eu sofri uma agressão agora, menina, mas eu me contive. Eu me cuidei para que eu não respondesse de uma maneira que fosse adoecer todo o ambiente que eu estava ali e a pessoa que cometeu a agressão. Então, quando eu me conheço, eu sei que eu posso falar coisas que vão me machucar e machucar o outro, eu evito. Aí eu penso. Isso é uma autoanálise. Então eu vou pensar para falar. Eu posso ouvir e em outro momento fazer a reflexão e conversar de uma maneira e num momento mais calmo, mais manso. Então nós podemos fazer, sim, essa autoanálise. O autoconhecimento, então é exatamente isso, quando eu me conheço. Então eu já sei que eu tenho esse temperamento, eu vou me controlar. Olha que bacana! E aí a gente vai falar de novo da doutrina espírita, que faz com que a gente compreenda que a nossa conta, nós temos que acertar conosco mesmo. Nós não podemos apontar, ficar apontando para os outros. Ninguém é culpado das nossas ações. São nossas. Então nós temos que ter essa responsabilidade e esse autoconhecimento para compreender. E porque a partir daí nós vamos ter essa compaixão também, esse auto-perdão conosco. Então eu já sei que tudo isso vai me machucar. É a mesma coisa quando eu sei que um alimento vai me fazer mal. E aí eu vou, insisto, como é gostoso, está tudo certo, eu gosto. Mas se me faz tanto mal, por que eu vou comer? Às vezes um minutinho ali,
de prazer, vai estragar ali o meu dia, a minha semana. Então isso tudo é autoconhecimento. Então eu já sei, eu vou me controlar, um autocontrole. Então é científico isso. É uma cura. Então eu me autocuro. Então eu tenho a certeza de que quando eu mudo, tudo vai mudar para mim. E aí eu começo a fazer essa reforma íntima em mim. Porque quando eu tiver que julgar aquele meu próximo, eu vou parar e me analisar primeiro. Porque se aquele próximo errou comigo, me agrediu, eu também erro. Eu também cometo esses deslizes. E quantas vezes a gente tem uma facilidade, uma maestria até de julgar o nosso próximo. Muitas vezes de nem compreender muita situação difícil que aquele próximo está passando. Às vezes uma dor, uma enfermidade, um problema financeiro, familiar. Então tudo isso a gente passa sem olhos de ver, porque a gente não vê, a gente só está focado muitas vezes em nós, no nosso problema. Então a autocura significa isso também, para que a gente possa ter essa compreensão bacana. Este versículo parte do Sermão da Montanha e destaca a felicidade e a recompensa divina para aqueles que perdoam e mostram compaixão e a necessidade de uma mudança interior, o auto-perdão e a reforma íntima, que é exatamente isso que nós falamos, né? Eu tenho vontade hoje de retirar esse homem velho que tem dentro de mim, essa mulher velha. Eu tenho vontade, porque eu me cansei. Olha só, isso é autoanálise também. Então eu vou me modificando conforme todos esses ensinamentos que eu tenho oportunidade de ter. Esta escola bendita que nós estamos aqui nessa vida. Esta escola pedagógica que nos ensina e que nos educa. E aí nós vamos compreendendo o evangelho de amor que Jesus nos traz. Este evangelho da mansuetude, da pacificação. Quando a gente consegue trabalhar as nossas tempestades. Olha só, quando Jesus fala para a tempestade lá junto com os apóstolos, pacificai-vos, acalmai-vos. E aí nós podemos conviver como nós estamos convivendo neste momento. É tanta agressão, é tanta violência, é tanta coisa, mas a gente consegue estar em paz e vibrando paz para nós, para o irmão e para o planeta e para a nossa casa, aqui onde nós estamos agora, com essa paz tão curadora. Então, quando nós entendemos este perdão, nós vamos trabalhar para que esta cura se faça presente em nós. Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que nós tivemos a bênção de conviver com ele há tão pouco tempo, o nosso querido Chico. Ele nos ensina que o perdão é uma cirurgia silenciosa da alma. Olha, uma cirurgia da alma, quando a gente consegue retirar todas aquelas toxinas da nossa alma. Olha que coisa linda! E o auto-perdão atua como um processo de limpeza. Juntos, eles restauram a paz emocional e espiritual. Olha só, o perdão fazendo com que a gente trabalhe, que a gente faça mesmo uma faxina dentro de nós. Aquela mesma faxina que nós fazemos na nossa casa, quando está ali tudo em desordem. Então a gente vai lá, arruma, trabalha, deixa tudo limpinho, gostoso, cheirosinho. Assim é essa faxina conosco mesmo, com o nosso espírito. Olha que bacana quando a gente começa a fazer dentro de nós.
tudo isso, reconhecendo quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. Isso clareia, vai dando clareza para cada um de nós, porque nós vamos tendo aí boa vontade conosco e para com as pessoas. Já paramos, veja, nós já paramos para pensar que o céu ou o inferno habita dentro de nós? Sim, o próprio Papa, né? João Paulo, se não me engano, falou que o céu e o inferno é um estado de consciência. Então é um estado de consciência que nós temos. Eu posso estar aqui feliz da vida, pacificada, mas eu posso estar aqui no turbilhão, no olho do furacão. Ah, mas eu tenho motivo? Tenho. Todos nós temos motivos, todos os dias, como falamos, né? Estamos vivendo aí sobre influências violentas. Mas, quando nos pacificamos, a vida fica melhor. Então, nós podemos passar por tudo isso e ter paz no coração, ter tranquilidade, até para poder resolver o turbilhão de problemas que muitas vezes a gente tem também, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas depende aí do processo de cada um, não é? Então nós vamos ter toda essa consciência. Então são estados de consciência e reflexos diretos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. Olha que consciência linda quando a gente consegue compreender tudo isso. Então hoje eu não mais falo com meu marido, você é culpado porque eu me estudei, viu? Ah, não, hoje eu tenho consciência que ele não é culpado, não. Eu que por alguma razão não fui, não me esforcei. Então, e a mesma coisa, o marido para a esposa, né? E vice-versa, para tantas outras situações. Então a gente vai compreendendo. Então a gente não vai mais falando aí no senso comum, passando a bola, como a gente passa, você, porque você. Não é mais você, sou eu. Então eu carrego, eu vou ter a partir desses estudos do Evangelho, aplicando, vivenciando, na minha vida. Olha como isso é muito importante para nós, né? Quando falamos de perdão, é necessário que tenhamos também um auto-perdão. Auto-perdão é um processo terapêutico, sim. É como nós aí estivéssemos fazendo uma terapia para conosco mesmo, conosco e com o outro. Auto-perdão, quando ele libera através da terapia, ele é consciente de liberar a si mesmo da culpa. Então, nos libera de toda a culpa. Quantas vezes a gente carrega uma culpa aí de 10, 20, 30 anos? Ai, por que eu fui fazer aquilo? Acabou com a minha vida. Eu não pude fazer isso. A gente faz isso sim. Então, é preciso repensar, ressignificar. Aquilo já foi, já passou. Então vamos trazer agora para nós o novo, nós estamos num novo tempo, num novo milênio, então é tempo de construir. E Jesus, nosso Mestre, nos convida todos os dias para essa reforma, para essa reflexão, todos os dias. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Jesus está nos libertando todos os dias, para que a gente realmente saia desses quadros doentios que nós mesmos praticamos e conseguimos trazer para nós. Então, é necessário que façamos tudo isso, esse auto-perdão, esse processo terapêutico, para que a gente possa viver bem, viver melhor. Quando falamos de perdão, é necessário que eu tenha um auto-perdão enquanto eu não me aceitar. Eu não aceito o outro. Olha como isso é importante, né? Quando eu não me aceito meus defeitos, fica difícil de eu aceitar os defeitos dos outros. Mas quando eu me aceito, quando eu sei que eu tenho esse defeito e vou trabalhar para melhorar, eu estou me evangelizando, catequizando a minha história. Olha só que bacana, gente. Então, eu posso sim
aceitar o outro como ele é. Então, eu serei tolerante com o erro do outro. Por isso que Jesus nos ensina a tirar a trave que está em nosso olho, primeiramente, para depois tirar o cisco do olho do irmão. É um ensinamento básico, né? Basiquinho, porque quando a gente vê aquela travada no olho do irmão, é difícil e a gente não vê no mínimo do nosso, acontece. Isso a gente não fala, eu já não sou mais assim, que bacana, a gente já ultrapassou esse momento. Mas a gente precisa mesmo estar se policiando. Nossa, o comportamento desse irmão não me agradou, e aí eu não penso, e vou assim, retratando tudo uma fase do outro, que não cabe muitas vezes a mim, né? Então, quando eu tenho olhos de ver com amor e com a paz de Jesus, eu olho diferente. Então, eu vou procurar ajudar, se eu puder, né? E se o irmão também me der essa autorização, eu vou procurar ajudar. Falar com amor, falar com carinho. Joana de Ângeles, em sua série psicológica, aborda a libertação da culpa e o processo do auto-perdão. Olha a nossa querida Joana de Ângeles. Ela fala da psicologia como muita coisa, né? Como os caminhos essenciais para a saúde mental e o crescimento espiritual. Então, nós estamos falando que o perdão, sim, é uma questão de saúde. Saúde mental e espiritual. E o auto-perdão como caminhos essenciais para que a gente possa ter saúde, que a gente possa ser livre, destacando que o auto-perdão não justifica o erro. A gente não está aqui justificando o nosso erro e o erro do irmão. É normal. Então a gente vai trabalhar de uma outra forma. A gente vai trabalhar com amor tudo isso. E refazer, como nós falamos, ressignificar, transformar tudo isso, né? E não assim, fazer parte daquele erro, não é isso. É a mudança de como nós vamos trabalhar esse auto-perdão. Mas que supera através da ação que reabilita. Então, nós vamos dar um outro começo para tudo isso, uma outra forma para nós e para o outro. O exemplo arrasta, né? Muitas vezes a gente não fala nada, mas o exemplo de qualquer pessoa, ele nos modifica. E é esse exemplo que nós temos que trabalhar. Porque se nós já temos um dia do Evangelho de Jesus, né? Como é bom a gente trabalhar cada palavra do Mestre. Hoje eu não consegui, tudo bem. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Jesus é paciente. Então nós temos também que ter essa paciência. Hoje eu pensei tanto em mudar esse meu pensamento, mas hoje não deu. Mas amanhã eu vou trabalhar para dar certo. Olha aí a esperança, a gente colocando vontade e acreditando na força que vem de nós e na esperança de um dia ser melhor que hoje, do que somos hoje. Assim como o corpo físico não deve acumular detrito e infecção, a alma também não pode reter. O corpo nosso acumula esses abscessos, como nós falamos, né? Que muitas vezes o excesso vira tumor. A gente pode adquirir um tumor de tanto que nós agredimos esse nosso organismo. O coração, o sentimento, o amor. A gente pode descompensar esse órgão. Podemos. Como, Nina? A gente leva a pressão lá nas alturas. A gente faz isso. E a gente pode provocar até algo muito pior. Todos nós sabemos disso, né? Então, mas minha genética, eu tenho pressão alta pronto, eu vou ter que cuidar. Se eu tenho pressão alta por alguma razão. Mas hoje a medicina é fantástica, a gente consegue controlar nossa pressão através dos remédios benditos da ciência, que Deus também colocou ali. Mas nós estamos falando quando nós alteramos esse processo. Então, se eu já tenho minha pressão
alta, muitas vezes eu, com meu estado mental, emocional turbinado, eu posso alterar muito essa pressão arterial. Então, por isso que nós precisamos entender como o corpo físico acumula detritos de infecção na alma e pode reter rancor, aversão ou mágoas e adoecer também. O perdão é o remédio necessário para o equilíbrio da mente. Porque o que acontece? Quando nós acumulamos essas infecções, porque nós estamos falando aqui de infecções energéticas também, né? Porque a falta de perdão, a gente vai acumulando essa força mental desnecessária para o nosso organismo. Então, tudo aquilo virando um turbilhão que vai criando abscessos, que vai aumentando todo o nosso estado mental e a nossa saúde física e vai dando para nós todos esses problemas, desequilibrando mesmo o nosso organismo. Então, mas Lina, eu não sabia que a falta de perdão causava tanta coisa assim. Causa porque a ciência hoje está provando isso através das neurociências e mostrando tudo isso para nós. Segundo a psicologia espírita, a cura da alma após o perdão ocorre porque este ato é entendido como um processo profundo de libertação e remédio santo para a consciência, olha do que nós falamos, capaz de desatar os laços de mágoa que aprisionam o espírito, a excelência do. Então, quando nós retiramos também essas mágoas, essa má água que está ali, como nós falamos, quem sabe acumulado há 1 ano, 10, 20, 30, tem gente que desencarna e levou aquele passado com ele. E não trabalhou, né? Então, veja bem o mal que tudo isso fez durante a vida dele. Então, poderia ter aproveitado essa oportunidade, não é? A oportunidade ele fazer agora. Antes de vir para cá, alguém me fez uma agressão. Ah, mas tudo bem, eu vou trabalhar isso e amanhã eu já vou abraçar essa pessoa, vamos conversar. Então, é uma coisa pequenininha que eu posso resolver hoje. Mas se eu deixo para amanhã e depois, tudo isso vai acumulando. Reconcilia com os teus adversários, né? Como nós falamos. Nesta parábola, Jesus não fala de uma situação punitiva, nós falamos que Jesus não nos pune. Jesus nos fala da necessidade urgente de perdoar e se reconciliar com os desafetos enquanto se está encarnado, que foi o que nós falamos. Jesus ensina que o perdão feito de coração evita as cadeias do ódio. Acredito que nenhum de vocês aqui tenha ódio, né? Nós estamos já um pouquinho distante do ódio. Nós somos trabalhar as mágoas, né? Que é um pouquinho mais velho, quem sabe? Então, Jesus nos ensina que o perdão feito de coração evita as cadeias do ódio e rancor, que de outra forma se perpetua em futuras encarnações, resultando em obsessões graves. Quantas vezes a gente vai no médico e dores terríveis pelo corpo inteiro, e o médico cuida, busca e não acha nada. Minha filha, meu filho, você não tem nada. Não tem nada que justifique tanta dor, tanto sofrimento. Isso acontece com qualquer um de nós aqui. E aí nós vamos compreender o que está se passando nesse nosso espírito, nessa alma. Vem aqui no médico espiritual, esse trabalhador de Jesus, trabalhadores, porque são muitos, né? E cuidam de nós com tanto amor, com tanto carinho. E muitas vezes a gente não compreende, eles também retiram da parte energética nossa todas aquelas toxinas, todas aquelas feridas, porque são feridas acumuladas. E a gente muitas vezes sai de todo esse tratamento maravilhoso e não compreende que todos aqueles abscessos, todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos estão em nós. E somos nós que temos que trabalhar. Nós que temos que retirar, porque eles fazem a parte dele. Todos eles.
Todos os médicos da espiritualidade que aqui chegam nesta casa, em tantas casas, em Londrina, no planeta, eles todos trabalham com muito amor para a nossa cura, todos eles. Então, quantas vezes a gente sai de um tratamento espiritual e diz assim, não, mas lá não tem resultado. Não aconteceu nada, ou o médico não falou nada para mim, eu queria tanto saber algumas coisas. Isso é tão comum, gente, em todos os lugares. Ou então, as pessoas que chegam e, infelizmente, acreditam só nos fenômenos. E a gente, quantas vezes precisa observar se a gente também ainda não está querendo o fenômeno. Aquela cura imediata, aquela cura que só a gente pensa nela. Então hoje não, hoje a gente entende que a nossa cura depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso agir, do nosso trabalhar, do nosso querer, dos nossos desejos. Porque fora disso, ela não vai acontecer. Pode amenizar sim, porque todo tratamento espiritual nós recebemos toda aquela beleza daquele amor energético, daquela cura, mas ao sair tudo volta. Então nós temos que buscar o tratamento espiritual, buscar o tratamento médico quando necessário, buscar dentro de nós essa cura que precisamos fazer. Este perdão, este amor que por essência divina já existe entre nós. Ver a beleza da vida em todos os lugares. Olhar para mim e ver este Filho de Deus e esta Filha de Deus que eu sou, do jeitinho que eu sou. Eu posso dizer para mim, eu não tenho tudo que amo. A gente mesmo não tem tudo que ama. Mas eu amo tudo que eu tenho. Eu amo essa família que Deus me colocou. Eu amo esse marido que me atordoa. Ele muitas vezes faz coisas que eu não quero, e essa minha esposa também, todos os dias. Às vezes eu faço chateado para trabalhar com essas coisas aqui. Ela falou umas coisas lá que eu não gostei e vice-versa, né? Mas está tudo bem, eu posso pensar assim. Posso até, num momento, pensar. Mas depois eu vou refletir. Nossa, eu tenho uma luz dentro de casa e ainda não percebo. Eu tenho um marido maravilhoso que eu preciso valorizar. Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, que eu preciso amar. Olha só, foi o que Deus me preparou. Foi o que os Espíritos tiveram ali para juntar nós, enquanto Espíritos, esses filhos que Deus nos colocou, para que a gente pudesse amar, entender que eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus, e eles também têm suas vontades, os seus desejos. O que vai mudar é o amor, o carinho e a educação que nós fizemos a ele, com todo amor, isso sim vai permanecer. Mas os nossos filhos são espíritos, independentes de nós. Então, quantas vezes a gente fala, o meu filho, e a gente quer que ele seja, eu quero ser que ele seja. E a gente colocando o amor, o carinho, aí a gente vai falar, o meu filho, filho de Deus, que Deus me deu com tanto amor. Olha só, é diferente, né? Então a gente começa também a ter um desapego aí, sabe? Então nós vamos prestar bem atenção nessa linda fala, que nos traz saúde, autoconsciência, auto-amor, que o nosso querido Francisco Cândido Xavier nos fala. Embora ele nem possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, aquilo que aconteceu no passado, eu vou trabalhar, como eu estou trabalhando, mas vou me libertar, porque, de repente, era só aquilo que eu tinha para aquele momento. Como muitas vezes nossos pais fizeram alguma coisa para nós, e às vezes a gente traz aquela magoazinha, ai, por que meu pai fez isso? Não, o meu pai e minha mãe, eles fez tudo o que eles podiam naquele momento. E
foi bom. Mas hoje não. Hoje eu posso compreender. Hoje eu tenho a doutrina espírita que me ensina. Eu tenho o Evangelho de Jesus. Eu não vou poder falar. Eu não conhecia, porque hoje nós conhecemos, né? Hoje nós podemos sermos pessoas melhores. E compreender quando Jesus fala para aquela mulher, quando aquela mulher se vê entre aquelas pessoas, entre aqueles homens que queriam apedrejar, que estamos falando da mulher adulta. E Jesus olha para cada um, e Jesus, com a autoridade e com o amor que ele tinha, Jesus sabia o que se passava ali na vida de cada um. E com aquele amor, com aquela autoridade, Jesus fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sem pecado. E aí todos ficaram, todos entram naquele estado de pacificação. E um a um vai abaixando a pedra. E vão se retirando. Quando todos saem, Jesus diz para aquela mulher: mulher, alguém aqui te condenou? Ela diz: não, Jesus, não, Senhor, ninguém. Então, ele diz para aquela mulher: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha a beleza de tudo isso. Jesus não precisa nos perdoar, nos castigar. Deus nos ama do jeitinho que somos. Ele não perdoa, ele não castiga. Mas ele nos oferece o livre-arbítrio. Nós podemos escolher qual caminho queremos seguir, o que desejamos para nossas vidas. E podemos dar um novo rumo para uma vida melhor, para uma vida de mais amor. E é isso, nessa noite tão única, que possamos todos nós aqui, sairmos daqui refletindo sobre este perdão que cura nós e cura os outros. Que Jesus vos abençoe e muito obrigada pela paciência.